como proporcionar qualidade de vida, socialização, o desenvolvimento e como a sociedade pode entender melhor isso. É por isso que nós vamos entrevistar a respeito disso a psicóloga Luciana Gimenez. Bom dia, Luciana. Bom dia, muito bom dia aos ouvintes, ao Adalberto, ao Doécio. Muito bom dia a todos. Então, Luciana, vamos lá. Eu queria que, particularmente no começo, você falasse sobre como a sociedade, que não é médico, não é psicólogo e tudo mais, como é que ela pode ser portadora desse acolhimento, dessa socialização que é preciso ter entre o autista e as pessoas no seu entorno. Assim, Adalberto, o Dércio, hoje em dia ainda tem muito esse estigma, né, de que o autista é aquele que vai sempre ter um comportamento estigmatizado, que vai bater, que vai dar show, sempre vai ter esses comportamentos muito estereotipados. E nem sempre isso acontece, né? Porque hoje a gente sabe que existem vários tipos de autismo. E é muito importante a sociedade estar pronta para lidar com esse tipo de pessoa, porque a gente sabe hoje em dia que tem adultos autistas que não foram diagnosticados na devida época, mas que existem adultos autistas. Então a gente convive com pessoas, como você mesmo disse, o Messi é um deles que, por ser um jogador fora de série, mas ele foi diagnosticado como autista, né? Mas a sociedade precisa estar pronta para receber essas pessoas como qualquer uma outra pessoa. Não é porque ele tem um diagnóstico, né, de autismo ou de qualquer outra patologia, como você mesmo falou da depressão, de outros casos, que a gente tem que estar levando tanto isso tendo uma classificação tão grande como está sendo feito hoje em dia. Eu acho que a gente precisa tratá-los como uma pessoa normal, entendeu? Assim, como se fôssemos acolher, escutar, olhar para eles. Não só olhar para também, a gente precisa entender que essas mães também sofrem, né? Porque elas também sofrem com esse diagnóstico. Eu acho que também nós, como profissionais, precisamos ter todo o cuidado para dar um diagnóstico desse. Nós, enquanto psicólogos, não podemos fechar um diagnóstico sozinhos. Precisamos fechar junto com uma equipe toda, médico, neuropediatra, neuropsicólogo. A gente precisa ter toda uma rede para fechar fono, terapeuta ocupacional, porque, assim, a gente precisa também estar tendo esse olhar, essa escuta especializada também com essas mães, porque essas mães também sofrem, né? Quando você discrimina o filho, como foi o caso dessa professora, né? Que aconteceu o que aconteceu. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, porque essas mães sofrem. E não é batendo nessas crianças, não é judiando dessas crianças. E se eles estão se rebelando, é que alguma coisa está acontecendo. Porque eles não sabem fazer como a gente sabe, falar, olha, eu estou com raiva. Eles não sabem dar o nome ao sentimento que eles estão sentindo, né? Não sabem nomear o sentimento, mas eles estão sentindo, tem alguma coisa que está acontecendo, né? Então precisamos nomear para eles, a gente precisa trabalhar isso com eles, e as mães também precisam trabalhar isso em casa, mas para elas também é difícil, né? Mas a gente precisa ter uma sociedade que a gente fala tanto de inclusão, mas que inclusão que é essa? Né? A gente fala de uma inclusão, mas que inclusão que a gente está fazendo? Será que é só na escola? Luciana, acompanhando você falar, eu estava imaginando, há muitos anos atrás, a gente nem imaginava o que era autismo. Eu posso falar que eu passei por isso na família, com a graça de Deus, com bons profissionais. Isso resolveu muito para que a gente pudesse entender e poder acompanhar. Eu falo do meu filho, que hoje está com 18 anos, mas que com 6 anos de idade uma professora chamou a gente e alertou. É difícil você, na hora que alerta, você reconhecer, falar, mas será que o meu filho, mas será? Como que ela sabe? Mas graças a Deus a gente foi à procura de profissionais capacitados, procuramos saber como é que
tem que tratar o autismo, o que a gente poderia fazer. E ele passou por profissionais competentes, não só por um, como o Dr. Arruda, lá de Ribeirão Preto na época, já faz muito tempo isso, ele já foi liberado com muito tempo. Agora, eu vejo hoje, graças a Deus, a gente falando, como vocês profissionais, passando essa informação que é importante para toda a população, para que a gente possa entender. Imagina a dificuldade lá atrás, quanto uma pessoa era autismo e a gente não sabia o que era, como falar e como tratar na época. Hoje, nós temos grandes profissionais, evoluiu muito esse espectro autista, mas ainda a gente tem muito que aprender ainda, né, Luciana? Sim, temos muito que aprender, por isso que a gente hoje, a gente não fala de um diagnóstico somente de uma psicóloga, de um médico, a gente tem uma rede, né, Adalberto? E se lá atrás isso já era assim, sempre foi um tabu, né, essa coisa de qualquer doença mental, seja ela qual for, né? Mas hoje em dia o autismo ele está sendo diagnosticado mais cedo, né? Ainda bem. Mas eu penso que independente, o autismo ele tem que ser encarado como uma coisa que pode ser tratada, que a criança responde, que o adolescente que tem ele responde, né? E ele tem uma resposta. Se a gente trabalhar com a família, trabalhar com ele responde, né? E uma das características que os pais podem ficar, né, atentos é quando a criança, por exemplo, de um grau muito mais elevado, não é de um grau leve, né? Mas quando a criança, por exemplo, muito pequena, você chama ela e ela não te olha nos olhos, ela não te responde, né? Não corresponde, é interessante procurar um profissional, né? Para saber o que está acontecendo. Os pediatras hoje estão muito atentos também a isso, mas precisamos ter uma rede, né? Não é só um profissional, é uma rede de profissionais que trabalham com autismo, e é uma coisa que hoje vem sendo muito... a gente tem participado de congressos, de atualizações, e isso tem sendo muito falado, né? Muito comentado, porque é uma coisa que está vindo muito à tona, coisa que a gente não sabe, há um tempo atrás não se falava, né? E hoje tem se falado muito. É verdade, e ainda Luciana, bem que a gente está discutindo, né, sobre isso. É verdade. E chama a atenção também das pessoas de toda a população, né? Porque para olhar diferente para essa situação do autismo hoje. Antigamente, como o Décio acabou de falar aqui, de uma mãe que deu entrevista para ele aqui no jornal, né? As pessoas não entendiam, achavam, olha, é birra da criança, tem que bater. Não, não é assim. Tá? Hoje, graças a Deus, a gente começa a entender o que é autismo, tá? E vê que realmente aquilo não é uma birra, é um problema que a criança está passando e que precisa de ajuda, precisa de carinho, de amor. Tá? E a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão preparadas, mas como eu disse para você, a gente tem muito que aprender ainda. Eu vou dar um testemunho aqui, como eu já falei. Tá? O meu filho, graças a Deus, hoje está muito bem, mas teve o auxílio de grandes profissionais e também dos professores. Ele estudou a vida inteira na escola de Lino Bourdion. E eu tenho que agradecer cada professor, porque cada professor deu carinho, deu atenção, e ele chegou onde está hoje. Prestou o vestibulinho do Adelino, passou o vestibulinho, graças aos mestres que estão na escola e que tiveram paciência de poder ensinar. Então o ser humano tem que ter essa paciência, tem que ter esse amor, esse carinho, tem que estar preparado hoje para poder atender esse tipo de criança. Você não concorda? Sim, eu concordo muito com você. Eu acho que além da dedicação, do amor, a gente precisa respeitar, né? Porque às vezes eles precisam de uma atenção. Talvez o seu filho não tenha tido essa característica, mas eles têm que ter às vezes uma professora junto com eles, um professor junto com eles para estar ali para auxiliá-los. Então é que essa pessoa seja acolhedora, porque eles têm algumas dificuldades de se relacionar, da socialização, de estar junto com as outras pessoas, às vezes é muito difícil para eles, né? Mas isso não quer dizer que eles não possam ter uma vida normal. Eles podem hoje chegar, tem grandes pesquisadores que são autistas, né? Pela capacidade que tem intelectual. Nem todos têm essa condição, mas muitos deles têm essa condição. Então, mas a socialização para eles, algumas vezes, é muito difícil. E a gente precisa ter essas pessoas junto para auxiliá-los,
para ajudá-los nessa, estar junto com eles, ter esse lado afetivo, que eu acho que é extremamente importante. E a gente, como profissional, também está sempre desenvolvendo essa capacidade, porque atender ela, eu acho que atender qualquer paciente, né, mas independente da patologia, mas no espectro autista, você tem que estar junto com a criança, você tem que ter que trabalhar com ela, você tem que desenvolver essa condição também de estar sendo acolhedora também com ela, e com os pais também, porque eu não acho que você só atende a criança. A família também precisa ser atendida e acolhida. Porque não adianta falar para uma mãe bater numa criança, né? Bater em qualquer situação é uma coisa muito delicada, mas ainda mais no autista, né? Então, assim, o autista não faz por birra porque ele não está entendendo a situação que está acontecendo. Ele não faz as coisas porque ele está fazendo birra, né? Ele não deixa... ele não está fazendo as coisas porque ele está sendo manhoso. Alguma coisa está acontecendo. Se ele está desenvolvendo um comportamento desse, alguma coisa está acontecendo, né? Então vamos ver o que está acontecendo. Por isso que eu falo que tem que ter essa gama de profissionais trabalhando com ele. Independente da escola, eu acho que a criança tem o direito de ter um professor auxiliar, tem o direito de estar com uma pessoa junto, dando às vezes um suporte para ela, de um reforço. Eles têm direito a isso, né? E algumas vezes não é respeitado esse direito da criança. É verdade, Darcy. Conversando aqui com a Luciana, a gente começa a analisar tudo o que anda acontecendo. E autismo hoje, eu acho que é de todos nós. Hoje, toda a população, toda a comunidade tem que ficar atenta a isso, prestar mais atenção e termos profissionais capacitados para estar trabalhando com essas crianças, porque crianças e adultos, né? Porque só assim a gente vai poder entender como é que funciona o autismo, tá? E poder estar interagindo com essas pessoas, com essas crianças e fazendo parte da vida delas. É verdade que a ciência evoluiu muito nos últimos 20, 30 Sim. anos. É uma enormidade de conhecimento que nós não tínhamos antes. E veio tudo feito uma avalanche, né? Para a gente aprender. Mas também é verdade que não é tão difícil assim saber um pouco de cada coisa, né? Dessas evoluções todas, né? Que bom que a gente procura os médicos hoje. Eles já têm medicamentos mais modernos. Outro dia acompanhava uma entrevista com o Dr. Scudeler. Ele falava dos novos medicamentos para diabetes, por exemplo. Interessante a matéria. Foi porque ele estava dizendo que os medicamentos até então faziam bem para o diabetes, para cuidar do diabetes, mas fazia mal para outros órgãos. Hoje não. É tudo muito rápido. Ele falou, em 2 anos de pandemia que não teve congresso, olha cada novidade que veio, quer dizer, é muito rápido. E a sociedade, às vezes, pode ter alguma dificuldade de aprender isso tudo. Mas eu acho que a imprensa tem esse papel nesse momento, devia cuidar ainda mais dessas questões, tanto quanto cuida de amenidades, de coisas banais, que a vida íntima do artista, não sei o quê, brigas políticas desnecessárias, o noticiário político certo é uma coisa, outra coisa é você se ocupar de coisas tolas, às vezes, que acontece e tal, e dedicar mais ao conhecimento das pessoas, e as pessoas se interessarem também. Não faz mais sentido hoje alguém tendo um caso de depressão na família falar que é frescura. Mas, alguém que atente contra a vida, tentar o suicídio, a pessoa só quer chamar atenção. Isso é coisa de ignorante. Não te cortando. Porque essa criança é muito rebelde. Peraí. Não cabe mais essas ignorâncias. Como disse outro dia, fazendo uma analogia aqui com o nosso tempo de moleque, não faz sentido você pegar um estilingue e hoje matar passarinho como a gente fazia. Era puro desconhecimento, ninguém ensinava nada disso. A gente nem sabia. Né? Hoje não faz mais sentido fazer certas coisas hoje. Mas não é uma questão de ser precioso, não, é que esse cara é muito moderno. Não é modernidade. Olha, se o conhecimento está aí, se a inteligência humana, que para mim é coisa de Deus, está a serviço do conhecimento, por que não aprender? E aprender, nesse caso aqui, é entender tudo isso, procurar se interessar para que você não seja o portador da desarmonia, da ignorância. Então, acho, porém, que nós, enquanto imprensa, nós temos o dever de insistir nesses assuntos com vocês. E pedir uma reflexão de cada um aí, que quando você vir uma situação,
sabe? Saber se colocar diante dela também. Né? Porque você também tem deficiências. Eu não conheço ninguém perfeito. Pô. O grau, o tipo, isso é de menos. Mas ninguém é perfeito para dizer eu sou a perfeição, o bem acabado, que, portanto, por ser assim, não admito que os outros não sejam iguais. Que é isso? Todos temos dificuldades de toda ordem. E aí a gente quer que naquilo que a gente tem uma certa dificuldade, os outros entendam a gente. Não é? Eu acho na que escola é eu tenho dificuldade de aprender matemática. Porque eu tenho dificuldade, sempre tive. Eu não sei lidar com exatas. Meu negócio sempre foi falar, eu gostava de línguas e outras coisas. Entende? Mas... E aí o professor tinha que entender as minhas dificuldades e sim, me ensinar matemática, mas sabendo que eu não ia ser um Einstein, pô. Nem tenho essa obrigação, eu tenho que ser eu como sou e com as dificuldades que eu tenho. Aí os graus de dificuldade podem ser maiores ou menores, não importa. Mas o mundo está cheio de autista que você admira. Sim. Sim. Não é, Luciana? Mas eu acho que você está falando uma coisa muito importante, Daércio. Eu acho que falta que a gente precisa olhar para as pessoas e respeitá-las. Seja ela na parte intelectual, seja ela na parte do autismo, a gente precisa ter um olhar de respeito. Porque eu acho que hoje o que está faltando nas pessoas é respeitar. Por que a gente tem tantas coisas acontecendo, né, no mundo, ou por falta de respeito, por falta de humanidade, né? Eu não preciso compartilhar das mesmas ideias que você, mas eu posso respeitar, né? É na esfera política, é na esfera comportamental, em todas as esferas. A gente precisa ter respeito humano. E com o autista, isso tem que ter muito também esse respeito. Não é porque ele é diagnosticado com autismo que eu vou bater, que eu vou espancar, as pessoas podem julgar os pais como tratam, e é uma coisa que acontece muito, né? A gente vê isso no consultório, a gente vê isso na rua, a gente que trabalha com o ser humano, eu acho que esse comportamento, depois dessa parte da pandemia depois dessa pandemia que a gente teve, eu acho que o ser humano ficou muito egoísta, né? E essa falta de respeito com o outro está faltando muito. E quando você estava falando, eu estava muito pensando nisso, nessa falta de respeito. Que a gente sempre acha que eu sei mais, que eu posso mais. E o respeito? O respeito por essa mãe que teve esse filho agredido, o respeito por essa criança, né, que não foi percebido o que ela está sentindo, porque ele às vezes não sabe nomear o que ele está sentindo. Né? Mas e aí, o respeito, onde fica? Né? Porque eu acho que a humanidade, né, está faltando respeito. O amor ao próximo, independente a gente precisa se colocar no lugar do outro, e as pessoas não estão tendo empatia. Sem se colocar no lugar do outro, não há caridade. Não há. Você não consegue ser caridoso, ser um ser humano bacana, legal? Você não se colocar no lugar do outro, porque se você vive só o teu mundinho ali, você vive pra você, pô. Você não vai conseguir contemplar o outro, enxergar o outro. Não. Eu lembro sempre daquele caso do índio que botaram fogo, lembra? E não tem como esquecer esse caso. Botaram fogo no índio lá em Brasília, lembra? Lembro. Aí o menino, o rapaz lá, chegou na delegacia, ele falou assim, com toda a tranquilidade, ele disse assim, é que eu fiz isso só porque ele era índio. Porque ele é índio, ele não é ser humano. Que tipo de vida nós estamos levando aqui, né? Você passa pelas pessoas, vê um mendigo caído na rua lá, você nem olha, aquilo não é gente pra você. Ali tá um ser humano, velho. Agora, se errou, se acertou, tal, quem é você pra julgar? Ali tem um ser humano, ponto. É isso. Pronto, mas eu acho que é isso aí mesmo, sabe? O autista também é um ser humano. Independente do diagnóstico que ele tenha, ele é um ser humano.
Ele é uma criança que precisa ser olhado como criança. Sim, eu faço aqui analogias, gente, por favor, não tenho o propósito de aproximar um exemplo de outro, mas é a atitude que eu quero comparar, sabe? É disso que eu quero, o que eu estou querendo é comparar. Não se compara aí o índio com o caso lá daquele índio com um autista e tal. É só a atitude, quer dizer, se você não enxergar nas pessoas que não são iguais a você, um outro ser humano, gente, acabou a raça humana, esquece. Sim. Esquece, você já não é nada mais. Não é? Concordo com você. Você não é mais ninguém, você não é nem de longe se parece com o teu cachorro, com o teu gato, com qualquer coisa. Muito menos humano. E é muito, eu acho que assim, eu acho que quando eu falo que tem uma família envolvida, porque assim, eu sempre levo em consideração que para a mãe que tem um diagnóstico de uma criança autista, de um pai com uma criança autista, tem uma dor muito grande, né? E a gente precisa respeitar. Claro, com certeza. Eu acho que a gente precisa ter essa empatia porque tem um sofrimento, né? O Freud fala de uma dor narcísica de uma mãe que não tem um filho perfeito. Não é fácil. Não é uma coisa. E agora qualquer um que venha falar, não, eu preciso de uma palmada, não é assim, gente. Olhar os outros e as suas reações e não ser imediatamente aquele que aponta o dedo e julga, porque não é por aí. E o autismo é diferente de uma criança que faz birra. A criança que faz birra, ela faz birra numa determinada época da vida dela. O autista não. Ele faz birra porque ele não está entendendo o que está acontecendo. Exatamente. Agora, acredite, num autista sempre tem um ser humano maravilhoso. Só quem conhece um autista, de fato, sabe as virtudes que eles têm, que é fantástico. É impressionante como eles, ao mesmo tempo, são amorosos. Eles são extremamente afetivos. Se você souber manejá-los, assim, conversando, eles te dão um feedback muito grande. É impressionante. Você tem uma criança, gente, é um adolescente. Olha, é impressionante. E dentro desse modo de a gente ver as coisas, o que precisa mudar, vai aqui outra vez, foi feita uma encenação no Viaduto do Chá, em São Paulo, acho que em 2008, acho que foi, por uma instituição internacional e com apoio de psicólogos, de profissionais brasileiros também. O que eles fizeram lá? Pegaram uma criança, mancharam todo o rostinho dele de sujeira, sujo, fizeram dele um maltrapilho, uma criança maltrapilha. E colocaram, com a aprovação dos pais, os pais acompanharam tudo, porque aquilo é uma pesquisa importante, a bem da ciência, então eles fizeram isso. Essa criança ficou no Viaduto do Chá, toda maltrapilha, parada como se estivesse perdida, e o Viaduto do Chá, sobre ele passam, sei lá, milhares de pessoas todos os dias, né? E as pessoas passavam e sequer olhavam, quando olhavam, eram indiferentes a esse menino. E foi, ele passou horas ali sem que ninguém quisesse saber o que ele tinha. Bom, depois retocaram essa criança, colocaram ela limpinha, bonitinha, como se fosse uma, né, tal, e colocaram lá na mesma cena. Não deu 30 segundos, pararam. Oi, bem, você tá perdido? Cadê papai? Cadê mamãe? Quer dizer que o outro não é ser humano? Sim. Entendeu? Eu acho que, e a gente, como veio dessa pandemia, veio dessa coisa de... a gente viveu um momento que ninguém imaginava tudo isso, né? Essa pandemia, eu acho que foi uma coisa ou ela revelou o que as pessoas são e hoje as pessoas ficaram à vontade para se revelarem como são de fato, ou ela mudou um monte de gente. Mas eu sinto muito isso. Eu acho que as pessoas ficaram muito egoístas, Décio. Assim, elas ficaram muito fechadas nelas mesmas, né? E o autismo, né, como você mesmo disse, é uma coisa muito recente, né? Ele veio de 20 anos para cá. A gente está falando sobre autismo, mesmo dentro da psicologia, dentro da psicanálise, que é a linha que eu sigo,
a gente fala de autismo há muito pouco tempo, né? 20 anos é muito pouco tempo para uma ciência. Os estudos são muito recentes, os estudos são bem... as pessoas estão discutindo isso de um tempo para cá, né? Mas eu sempre costumo dizer isso, né? Que independente da patologia que a pessoa tenha, a gente precisa olhar para aquela pessoa individualmente, para aquela criança individualmente, ou seja, ela autista, ela depressiva, ela com síndrome do pânico, porque é uma outra coisa que a gente tem recebido muito dentro do consultório, crianças com síndrome do pânico. E, aliás, precisamos tratar logo sobre esse assunto no programa também. Bem rapidamente, uma pergunta que restou aqui do ouvinte para você. A Maria Luciene gostaria de saber qual é a diferença de uma criança intelectual e conduta típica. Eu queria saber o que ela está dizendo, conduta típica. Eu fiz uma pesquisa aqui, seria uma área de condutas típicas, né, que é utilizado desde a década de 90. Acho que é uma técnica, pelo que eu estava lendo aqui no site Educadores, dia a dia, é uma norma que é para fazer referência a alunos que apresentavam distúrbios de comportamento. Ah, tá. Como que é a pergunta? Você pode repetir, agora por favor? repetir a pergunta. A diferença entre criança intelectual e conduta típica. Criança intelectual são todas. Intelectualmente são todas. Todos nós somos intelectuais em graus diferentes, mas... Sim. Mas eu acho que ela está querendo dizer que são crianças que têm comportamentos atípicos, como delinquência, ou sofreram... A pergunta ficou um pouco truncada. Pode ser um pouco... Não deu para entender a intenção que a pessoa teve, né? Ou ela é técnica demais nisso, ou às vezes dá o formulário aí... Eu também não consigo entender isso, sinceramente, né? Por não ser profissional, talvez. Não sei. Talvez o que ela está querendo dizer é que seja uma pessoa... A gente tem vários níveis... porque a conduta típica, geralmente, são as condutas sociopatas, né? Que as pessoas possam ter. Mas eu acho muito complicado dizer que uma criança é sociopata, né? A criança está em formação, a criança está em desenvolvimento, e a criança nem sempre, a gente pode... tem crianças que são muito inteligentes, mas que a gente não pode dizer que essa criança pode ser uma criança superdotada, pode até ser, mas... Isso é um número muito pequeno dentro da sociedade que a gente tem hoje. Difícil dizer. É só para poder explicar aqui. A área de condutas típicas seriam... É um termo relacionado a manifestações típicas de síndromes e quadros neurológicos, psicológicos ou psiquiátricos persistentes que ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízo no relacionamento social. Então, ela está querendo dizer das condutas psicopatas, né? Das condutas que desenvolvem quando a criança começa a roubar, começa a se envolver com droga. Talvez seja esse termo que ela está querendo se referir. Elas podem até ter, mas eu acho que é muito delicado essas condutas atípicas por conta de que é uma criança que está em formação. Dentro dessa idade, né? Seria estabelecer ali um julgamento precoce e implacável, né? Sim. Porque depois você carrega pro resto da vida, ou porque você acha que ela sem que seja, às vezes, depois de adulto. Agora, adulto psicopata tem bastante, viu, gente? E uma observação profissional recente mostrou que, principalmente, nós temos psicopatas, sabe onde? Qual é o setor que mais tem? Política. Eu ia te dizer isso. É verdade, porque eles estavam dizendo, assim... que na política, não são todos, hein, gente, mas que a quantidade é maior, aqueles caras que falam com veemência que vão fazer o que é impossível, os caras que são frios, completamente alheios ao sentimento humano, o cara que começa a prometer maluquices, coisas absurdas às vezes e tal, e eles fazem com uma veemência que você fala, meu Deus, o cara mente, ele não está mentindo não, ele acredita naquela maluquice. Mentira. Sim. É um louco. Desculpa a expressão. Eles acreditam na própria mentira. Psicopata, assim, cara.
E ele não sente culpa. O psicopata Não. é aquela pessoa que ela não sente culpa. Ele fala o absurdo porque ele acredita naquilo. Sim. Não é porque ele inventou, tá querendo te convencer aí com demagogia, não. Ele acredita na maluquice que ele tá confessando, que ele tá prometendo. Sim. É um negócio impressionante. Dizem que tem muitos, hein? Que a gente não sabe, mas ó, diz que tá lotado. Mas aí estamos falando de adultos no pleno exercício da sua psicopatia. Sim, e é uma coisa que eu até, assim, eu venho de uma... Todo mundo sabe que assim, as pessoas sabem que o meu nome é muito ligado à questão política, porque eu venho de uma família que de políticos, né? Mas eu concordo com você em gênero, número e grau de que essas coisas existem muito dentro da política. Sim, é principalmente lá que tem. E assim, tem muita gente que exerce isso com pleno poder de sedução, eles são extremamente sedutores, eles são extremamente... e eles acreditam na própria mentira. O psicopata é um sedutor por natureza. Sim. Olha, o Hitler, vou te contar, pensa num cara que seduzia. Sim. Era impressionante. E hoje a gente vive, por exemplo, essa guerra da Rússia com a Ucrânia, eles acreditam na própria... Né? Sim, ninguém está inventando ali, não. Eles, seja lá que lado for e que lado esteja certo ou errado, o cara está dentro de uma... olha, para vocês terem uma ideia, foi anunciado hoje o Prêmio Nobel da Paz. Eu não lembro a nação ali, que pertence ao comando russo. Ele foi escolhido Prêmio Nobel da Paz pelos enormes serviços que ele fez pela paz naquele território. Sabe onde ele está hoje? Ele ficou sabendo que se tornou Prêmio Nobel da Paz? Preso. Ele está na cadeia, como Mandela. Agora, tem um monte de psicopatas que levaram esse cara ali, nessa cadeia. Sim. Percebe? Então tem tudo isso. Olha, Luciana, vamos aqui avançar aqui para outros assuntos, mas por hoje, muito obrigado mesmo, viu? Imagina, quando precisar, estou à disposição. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço muito por você ter participado. Muito obrigado, bom dia, viu? Imagina, bom dia para você, ótimo dia para vocês todos.